Boa noite, galera. Bem-vindo aí a mais um debate da nossas sessões de quarentena do Cine Clube da Vila. A gente está hoje com o filme de curadoria do Alex Fedox, Cine Molotov, filme Tia Lourdes, um filme de luta. Quero deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no canal da Vila. A gente tem vários conteúdos audiovisuais e das outras escolas também, nossa escola de dança, de teatro, de circo. Agora, nossa escola de cultura digital. Para vocês se inscreverem no, no perfil da Vila, do canal, para vocês também acompanhar o que a gente tem lançado aí de novidade e o que a gente tem lançado ao longo desses anos de existência da Vila. Também curtir bastante a página, curtir nossas lives, acompanhar os debates anteriores, fica tudo disponível gravado como conteúdo lá no nosso canal. Hoje a gente tem a presença ilustre além do Fedox, da Rosa Fonseca, do Caio Dias, do César Novão, já tá craque nas lives aí do debate, tá toda a sessão. E o Augusto, nosso amigo de longa data. Vou passar a bola pro Fedox mediar aí esse nosso debate, para a gente não discorrer mais aí sobre o filme, discorrer mais sobre essa personagem que é icônica. Bora, Fedox. Então, pessoal, boa noite a vocês. Como eu estava dizendo, meu nome é Alex Fedox, do Molotov, né? É um filme que vem desde 2009, fazendo exibições em Fortaleza, exibições voltadas mais para pessoas que têm seus próprios filmes, assim, independentes, né? Filmes brasileiros, filmes cearenses. E aí a gente também começou a produzir alguns curtas, algumas histórias, e o Tia Lourdes é um deles, né? Esse filme foi produzido... Eu também sou aluno da Unifor, de cinema e audiovisual, e esse filme foi um dos filmes produzidos, né? Durante as disciplinas lá do curso de cinema. A gente já produziu outros filmes, um documentário sobre a banda Benihana, um institucional, e a gente fica nessa variação, né, de exibição, né, não tem extinção lugar fixo, já teve, né, alguns lugares fixos, mas não tem mais, e também produção de curtas que a gente também exibiu. Né, e aqui a gente está com o Novão, né, que também participou do grupo Crítica Radical, né, nas antigas. O Caio Dias, ele também é da turma que participou do filme. Eu pedi para ele se apresentar também. E o Augusto, que além de colaborar na edição, também escreveu um texto na revista Berro, sobre esse curta da Tia Lourdes. Então, pela ordem aí, pessoal, pode se apresentar também. Pela ordem eu topo lá da lista, né? César Mota, mais conhecido como Novão, e além de conhecer a Tia Lourdes, já ter participado com ela de algumas manifestações e tal, da luta, eu também sou ex-aluno da Vila das Artes, né? Do curso de realização em audiovisual. E para mim é interessante, né? Juntar esses dois universos, né? Essa coisa do audiovisual, do cinema, essa experiência cultural da Vila, e essa experiência com a Tia Lourdes, né? Com o Augusto, com a Rosa, né? Que a gente junta aí algumas outras, né? Pela cidade. É isso. Meu nome é Caio Dias, eu sou estudante de cinema audiovisual lá na Unifor, né? A gente desenvolveu esse filme numa disciplina. Também trabalho outros projetos pessoais, tô indo aí para o ramo de produção fonográfica, abrindo uma gravadora, e gosto muito de trabalhar com esse estilo de documentário, né? Que foi o estilo que a gente trabalhou com Tia Lourdes. Foi uma experiência, a minha primeira experiência, basicamente, com documentário. Foi um filme que, assim, deu
alguns trabalhinhos, às vezes algumas coisas, alguns estresses, mas o trabalho é esse, né? Saber lidar com tudo isso e saber terminar aí a obra. Foi um trabalho muito legal. Conheci aí o Crítica Radical, nunca tinha ouvido falar antes da gente fazer esse filme. E a gente teve uma experiência uma convivência com eles muito boa, sabe? De a gente aprender também a questão da ideologia deles. E foi um trabalho bem bacana ali, de respeito, a gente ali trabalhando todo mundo junto, e a gente conseguiu fazer esse filme. Uma experiência bem bacana. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Bem, trabalho há algum tempo aí no campo da literatura, com alguns trabalhos também no campo audiovisual. Estudo documentários, acho uma linguagem muito foda. E sou professor da educação básica há algum tempo e, no caso, no momento, e no que depender de mim durante muito tempo, sou professor aqui do município de Aracati. Sou professor de teatro do ensino fundamental 1, professor de crianças. E também sou professor, essa escola que eu sou professor, se Ribeiro, escola de tempo integral, com um currículo interessante. Tomo referência o currículo da Rios de Arte, cidade de Fortaleza. E eu também dou aula numa escola de ensino médio que é chamado Bini Carvalho. No caso, também sou professor de teatro e sou amigo da Tia Lourdes. Show de bola. A gente está esperando a Rosa, né? Tá tendo um probleminha para acessar, mas logo mais ela vai chegar aí. A Rosa é crítica radical, né? Já foi política, oficial, né? Tem uma história grande aí na luta popular cearense, nacional, luta das mulheres, enfim, é uma pessoa bastante experiência para poder apresentar para a gente. Então, assim, o filme, né, como o Caio falou, ele foi feito da disciplina e ele já teve essa versão que vocês assistiram agora, ela chegou acho que a quarta versão, a terceira, a quarta, né? Ele teve uma versão para apresentar na disciplina, aí teve uma outra versão para finalizar, assim, a questão da faculdade na conclusão dos filmes dos alunos. E aí a gente fez fez mais alguns ajustes para poder ele exibir na Balbúrdia, para fazer o lançamento da Balbúrdia, que é tudo isso, né? E aí, quando a gente exibiu, fez esse lançamento lá, o Calé Alencar, né, que é o compositor da poesia, que foi feito para Telude, veio com a notícia que ele tinha musicado a poesia, que até então a poesia que aparecia no filme, essa música que encerra o filme, na verdade era uma poesia que aparecia no filme em forma escrita. E aí ele musicou e aí a gente acabou tendo que coincidiu com a feijoada que teve lá na sede do sindicato, onde o Crítica Radical organiza suas atividades também. E aí a gente gravou lá e aí a gente chegou nesse corte final, né? Esse corte final. E aí, assim, no caso da disciplina, era um filme voltado para as eleições, né? Foi na época 2018.2, né? Que estava nas eleições presidenciais, e aí a meta era as equipes fazerem filmes sobre as eleições, que pudessem envolver partidos ou não, né? E aí a gente via lá na discussão da turma as pessoas procurando a dicotomia, né? Que sempre existe entre direita e esquerda, né? As pessoas acompanhando candidatos, outros mostrando como é que é em uma cidade pequena, sempre dentro desse clichê das eleições, né? Onde a gente só tem a opção votar e escolher os políticos que estão lá presentes, né? Que se apresentam partidariamente, né? Como a gente conhece. E aí, dentro dessa ideia assim, de não estar igualmente igual aos outros, assim, falando da mesma coisa, a gente pensou em falar sobre o Crítica Radical, que traz uma versão contrária, que é o não voto. Né? E aí, como é que as pessoas conhecem a questão do não voto, né?
onde é que se chega, onde é que se quer, o que é que se propõe com essa ideia do não voto. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente acompanhou o grupo em algumas manifestações, foi na sede, assim, a gente foi construindo um roteiro no processo, né? Conhecendo o grupo e nessa de conhecer a questão do não voto, que eu acredito que é o único grupo que puxa o não voto no Estado, que é o Crítica Radical, além de pessoas independentes, chegamos afunilamos, né, a ideia do não voto com a tia Lourdes, né, que é essa senhorinha aí que vocês viram, que ela de muitos anos vem da luta dos sindicatos, né, ela foi enfermeira, ela tem uma história assim, antes do próprio Crítica Radical bem intensa, de apoio às minorias, né, viagens internacionais, foi para a Venezuela, em congressos internacionais, foi para outros países, foi para, né, várias atividades que a gente for enumerar, vai passar aqui a live inteira e não termina, assim. E o Crítica Radical, junto, assim, né, junto com essa, ela traz essa crítica do questão do capitalismo, do questionar o capitalismo, né, no seu discurso, né, que é uma coisa também rara de você ver uma tiazinha de 80 anos, 86 anos na época, já está com 88, chegar e dizer para outra senhorinha da sua idade que o problema é o patriarcado, né, o problema é o capitalismo, né, tudo isso. E é uma discussão completamente diferente das próprias mesmas amigas dela, né, que a gente vê na sala do café. E as amigas têm essa ideia de que a gente paga imposto, a gente tem que sempre trazendo a questão dos seus direitos numa estrutura estatal, né? Já ela e o Crítica Radical já trazem uma ideia de uma estrutura autônoma. É muito raro, assim, se você for fazer uma seleção de todas as senhoras da idade dela, você vai contar nos dedos, né? A quantidade de pessoas que têm essa visão de mundo, assim, que eu quero o bem não só para a minha próxima futura geração, mas para mim mesmo. Quero conviver, né, em uma sociedade emancipada, sem a interferência do dinheiro nas relações. Enfim, né? Olha aí, chegou a Rosa. É uma história assim, bem interessante. E aproveitando que a Rosa chegou, eu queria perguntar para ela assim, como foi a experiência de participar, né, dessa produção da gente, e como foi que ela conheceu a tia Lourdes, assim, como foi essa... Opa! Ela caiu aí? Caiu aí. Ela caiu. Pronto, quando ela voltar, eu repito. Quando ela voltar, fala também para ela se apresentar. Falar um pouco sobre... Mas aí, então, como o Augusto e o Novão também, eles participaram da época do Crítica Radical, antes de ser Crítica Radical, né, na juventude ali, galera do Liceu, do movimento estudantil e tal. E aí eu queria que o Novão falasse aí um pouco da experiência dele, de conhecer a tia Lourdes, de ter convivido com ela em várias lutas aí sociais. Bom, primeiro eu queria dizer que a minha experiência com Crítica Radical é de antes, durante e depois, né? Que ainda tem a relação. Mas antes de entrar nessa questão, eu gostaria, Redox, de pontuar algumas questões do ponto de vista da análise do audiovisual, né? Primeiro que eu achei muito interessante, a gente inclusive teve no debate passado, né, conhecer uma face ficcional, né, do Eduardo Coutinho, que é um grande documentarista, uma referência brasileira e tal. Eu vi, assim, o começo do filme, eu me lembrei dele, né, porque é aquele cara que valoriza muito, né, aquela coisa do acaso, do momento e tal. E aquelas cenas iniciais da Tia Luz é muito engraçado, né, que ela chega lá e a pessoa, tipo assim, tu revela, né, ali o bastidor, né, do processo de gravação, e é interessante, bacana notar que a pessoa chega e descobre que a Tia Lourdes é a Tia Lourdes, né? Tipo assim, essa figura de luta que tem uma identidade, né, no movimento social organizado e tal, e que é muito bacana, né, esse aspecto aí que tu conseguiu, tipo assim,
teve a capacidade e o olhar, né, sensível para perceber ali um momento interessante para você botar no filme, aí nesse sentido que eu comparo aí com a obra do Eduardo Coutinho, né? Outra coisa interessante é o personagem, né? A Tia Lourdes é um personagem realmente muito interessante para você fazer um documentário. Então, a escolha também eu acho muito feliz, né? Porque ela realmente tem essa história de luta, né? É uma coisa, né, em todo lugar que você vê uma senhorinha como a Tia Lourdes, assim, com essa trajetória de luta e ainda nativa, né? E, por fim, com relação à questão do tema, né? Que é um tema muito, além de pertinente na atualidade, talvez assim, fundamental nesse momento para a gente refletir um pouco, né, sobre a situação política e tal que a gente vive, não só a que a gente vive, mas a história mesmo política do nosso país e como é que a gente se posiciona diante disso, né? E o não voto, né? Eu lembro que numa época quando se iniciou essa crítica ao voto, né, e que as campanhas do Crítica Radical começaram a ir para a rua, eu lembro que eu fazia uma disciplina que era de análise do discurso. Aí a professora tirou um dia lá da aula para fazer a análise do discurso, né, do grupo Crítica Radical. E eu achei interessante que ela notou a seguinte questão, que o grupo ele não questionava ali um problema no jogo, né, questionava a própria regra do jogo. Porque quando você vê o discurso oficial, você vê críticas em várias direções, mas nunca, né? Tipo assim, é como se fosse algo naturalizado, né? A ideia do voto e tal. E eu acho que essa ideia da campanha do voto traz, né, essa reflexão sobre essa estrutura, sobre uma reflexão mais profunda, sobre as possibilidades, né, de você construir uma alternativa de sociedade, tá? Porque, como diz o crítico radical, né, essas categorias fundantes do capitalismo estão tudo entrelaçadas, né, entranhadas uma na outra, que é a política, que é a economia, que é o lucro, né, a valorização das coisas em detrimento das pessoas. Então, eu acho que o tema também é fundamental, sobretudo nesse momento, que eu acho que agora, uma Rosa aí presente, ela pode já enveredar mais profundamente aí na questão e o debate já ir se enveredando por aí. Boa noite, Rosa. Oi, Oi. boa noite. Eu estava ouvindo vocês e não aparecia, não sabia o que é que fazia para poder aparecer. Deu certo, deu certo. Então, para quem não me conhece, né, vou me apresentar, porque eu não pude me apresentar no início. Como já foi colocado, Rosa Fonseca, integrante do Crítica Radical e também da União das Mulheres Cearenses, e com uma longa estrada aí de luta, né? A Tia Lourdes mais longa do que a minha, mas a gente está mais ou menos emparelhado, né? Mas eu quero dizer que é um prazer muito grande estar participando aqui desse debate, né? As pessoas, acho que talvez, não sei, a Natália, acho que todos os demais eu já conheço há bastante tempo, né? E realmente é um prazer a gente estar se encontrando aqui nesse momento, né? Em segundo lugar, acho importante registrar a importância do pessoal da equipe, né? O Alex com os demais colegas terem decidido escolher esse tema, né? E conseguiram fazer um documentário interessante, porque vincula a Tia Lourdes, a vida da Tia Lourdes, a isso que dá vida a ela, que é essa luta, né? E que, para nós do Crítica Radical, é um orgulho imenso, uma satisfação imensa ter a Tia Lourdes junto conosco nessa luta, né? Para todos nós, para todas nós, ela é realmente uma referência, né? Porque uma coisa que sempre chama atenção, não sei se vocês observaram, assim, en passant, em alguns momentos, ela sempre gosta de dizer isso, que ela quer, né, essa mudança para agora, ela quer viver isso, não quer só para os netos, para os bisnetos, não, ela quer viver ainda essa perspectiva na prática da emancipação humana, né? E acho interessante porque o documentário pegou também alguns aspectos fundamentais da experiência do Crítica Radical, né? Desde essa questão
que o Novão fez referência, né, a campanha do não voto, na verdade está dentro de uma abordagem mais ampla, que é exatamente o que a gente chama crítica radical do valor, dissociação, né, que é uma nova abordagem, eu digo nova assim, falando historicamente, porque veio de uma descoberta, né, que nós fizemos através do nosso companheiro Jorge Paiva, lá no final da década de 80, né, quando tomamos conhecimento através dele do livro Grundrisse, do Marx, que foi o rascunho que o Marx fez para escrever o Capital, e foi exatamente a partir dali que eu digo sempre que o Jorge teve esse duplo insight de perceber que ali havia uma formulação diferente do Marx, que era exatamente essa ideia de que as categorias do sistema não eram transhistóricas, porque falavam no valor, no trabalho, como categorias que estavam em extinção, estariam em extinção, né? O Marx fez uma prospecção lógica genial, né? Que foi justamente prever como se daria o processo de colapso, de esgotamento do capitalismo, né? Exatamente tendo como base a ideia de que o trabalho vivo é o elemento central na valorização do valor, na reprodução do dinheiro, né? Porque o objetivo principal do capitalismo é exatamente transformar dinheiro em mais dinheiro através do trabalho. Então, o Marx previu que, pela concorrência, os capitalistas iriam sempre buscar reduzir o custo da mercadoria para vender mais mercadoria e fariam isso fundamentalmente através da tecnologia. Então, chegaria um momento em que a tecnologia se sobreporia ao trabalho vivo, o trabalho vivo iria sendo eliminado, e aí, o que o Marx chamou a contradição em processo, aí o capitalismo chegaria ao seu limite. Então, esse foi um dos insights que eu digo que o Jorge teve e trouxe para o grupo na época. O outro foi perceber que a realidade que nós estávamos vivendo naquele momento, e que veio se aprofundando e se ampliando, que era o processo de automação nas fábricas, onde a gente tinha uma ação muito forte, né, principalmente no setor metalúrgico. Então, esse fenômeno nos bancos, nas indústrias de beneficiamento da castanha, então a gente se deu conta, né, e o Jorge trouxe essa reflexão para o grupo, exatamente que o processo de automação aqui no Ceará, e já havia num processo muito mais amplo no restante do mundo, estava configurando essa prospecção que o Marx fez, na medida em que os trabalhadores estavam sendo eliminados, substituídos pelo processo de automação, e que esses trabalhadores não iriam ser reincorporados posteriormente, porque era da própria lógica do sistema, né? Então, a partir dessa descoberta, é que a gente foi vendo que foi revendo, né, as concepções que a gente tinha e foi percebendo que existe um duplo Marx, né, um Marx que está mais, que a gente chama exotérico, e o Marx esotérico, esse mais profundo, que foi na raiz, né, mesmo da crítica ao capitalismo, que é exatamente, o Novão chamou a atenção sobre as categorias do sistema, né? Então, trabalho, mercadoria, dinheiro, Estado, política, valor, dissociação sexual, que já foi uma abordagem inovadora da Roswitha Scholz, né? Que depois a gente foi entrando em contato com Robert Kurz, com Anselmo Iap, com o pessoal do CRIS, depois da EST, o Mos Postone. Então, foram vários pensadores no mundo que a gente foi conhecendo e percebendo que eles também tinham chegado à mesma conclusão que nós tínhamos chegado. Foi um fenômeno interessante, porque foram pessoas em locais diferentes, sem se conhecer, que chegaram à mesma conclusão, né? E nós juntamos esse povo todo aqui no ano 2000, num seminário que foi histórico em Fortaleza, e a partir dessa abordagem teórica, dessa crítica que a gente diz, a crítica categorial, nós percebemos que toda a nossa ação também estava dentro dessa lógica anterior, que achava que a questão principal era a distribuição da riqueza. Portanto, a ideia do socialismo era o quê? Era fazer a revolução para conquistar o poder do Estado, através do Estado distribuir essa riqueza produzida pelos trabalhadores. E nós percebemos, então, que o que tinha que ser posto em questão não era a distribuição, mas a própria produção, que tipo de produção era essa, e a gente foi se dar conta, então,
que todo esse processo de luta que a gente tinha, de participar da institucionalidade, do movimento sindical, uma abordagem do movimento feminista tradicional, dos vários movimentos que ficavam dentro da lógica do sistema e que, portanto, não contribuíam, portanto, para que houvesse uma ruptura verdadeira. Então, eu estou dizendo como o documentário conseguiu pegar esse aspecto do não voto, porque foi justamente quando a gente percebeu que a política não tem como romper com o capitalismo através da política, exatamente considerando a política como uma categoria histórica, né, que uma instância, digamos assim, que se opõe à economia, o Estado, o mercado, a economia, a política, né, que são duas faces, o trabalho e o capital são duas faces da mesma moeda da reprodução do sistema. Então, foi quando a gente saiu da política, passou a defender o não voto, né, que às vezes a gente chamava da greve do voto, e em torno disso fizemos atividades fantásticas, né? E também esse aspecto da construção de uma alternativa, que foi um outro aspecto importante que o vídeo pegou, que é a questão da experiência do sítio Brotando a Emancipação, que já é um esforço nosso, uma tentativa de construir uma referência prática do que seria uma relação social fora da lógica do capitalismo, né? E pegou também a questão atual, porque já estava aí o Bolsonaro na iminência de ser eleito, né? E que está colocada aí hoje essa situação onde a gente dizia, né, aquele diálogo lá com a Tia Lourdes, exatamente a necessidade de irmos às ruas no sentido do combate ao Bolsonaro, mas entendendo que o Bolsonaro é a expressão, assim como a ditadura foi a expressão política do capitalismo naquele momento de modernização atrasada, né? Hoje nós temos o Bolsonaro como a expressão política do capitalismo em colapso, em decadência, né? Quer dizer, o esforço de tomar qualquer medida para tentar dar uma sobrevida a um sistema que já está em colapso e que está levando a humanidade e o planeta junto, né? Então, eu acho que o documentário, embora não tivesse condição, é claro, de entrar em todos essas reflexões, mas eu acho que deu os sinais, né, dessa trajetória da Tia Lourdes junto com a gente, que é do ponto de vista teórico e é também do ponto de vista prático, né? Então, hoje, nós estamos neste confinamento, né, numa ansiedade para irmos às ruas, mas não só. A gente está entendendo que é preciso que a humanidade se dê conta da natureza da crise que nós estamos vivendo, que é a crise do colapso do capitalismo, e possamos construir o que o Marx chamou essa associação de indivíduos livres, que a gente está dizendo agora, de indivíduos conscientes e livres, para realmente rompermos com esse sistema e construirmos a emancipação. E realmente é uma alegria muito grande contar com a Tia Lourdes neste desafio tão maravilhoso, né? E registrar também, né, coincidentemente, na mesma época, o Calé Alencar, né, ficou muito sensibilizado com uma foto maravilhosa da Tia Lourdes da manifestação contra a ditadura, e aí fez aquela música e o Alex, com a equipe, tiveram a sensibilidade de incorporar, né, a música do Calé, e num momento assim, muito, muito lindo, que foi aquele momento daquela confraternização lá no espaço do Sintaf, onde que já foi a nossa sede, que hoje a gente utiliza com a sensibilidade do pessoal do Sintaf para as nossas confraternizações. Então, mais uma vez, parabéns à equipe e dizer que é uma alegria realmente muito grande a gente estar tendo a oportunidade de fazer esse debate a partir do documentário. Massa. E aí, eu pegando esse gancho da realização, eu queria saber do Caio, como foi essa experiência de estar assim, né, junto desse movimento, né, que traz esse discurso oposto ao que a gente já está conhecido,
E como foi a sua experiência de participar também do filme? Você fez a fotografia, o som e tal. Sim. É, começando aí, né, falando da Tia Caio. Lourdes, até como o Novão falou aí, ela é uma figura, né? A gente conseguiu vários momentos, na verdade, ele disse que achou interessante alguns momentos que a gente pegou, né? Teve, na verdade, vários, né? Momentos bem peculiares, outros também bem polêmicos. Mas, enfim, a gente ficamos satisfeitos aí com o resultado final. Como o Alex falou aí também, a gente teve várias versões, né? A versão que a gente fez para a disciplina, ainda foi uma versão que ficou bem diferente, obviamente, da versão final. A gente, a gente conseguiu algumas imagens após também esse período da apresentação. Assim, o filme a gente gravou no período das eleições, né? Se eu não me engano, na semana da eleição. A gente pegou algumas imagens antes e algumas imagens depois da eleição. O momento que a gente teve até um diálogo da Rosa com a tia Lourdes foi no momento, né, já depois, onde a gente já sabia quem foi eleito, né? A gente pegou muitas imagens antes da eleição, onde a gente não tinha certeza que o Bolsonaro ia entrar. Então, assim, é um filme que a eleição deu um destino também para ele, né? De uma certa forma. Obviamente, se tivesse sido o Haddad eleito, a gente teria um outro destino para esse filme, ele seria totalmente diferente. Ia imaginar uma festa, assim, o filme ia terminar com uma celebração grande no final, mas infelizmente, né? Uh, não que terminou com clima ruim, mas a gente tomou um outro sentido. Ia ter mais ou menos umas duas maneiras que a gente ia abordar, caso, dependente aí do resultado. A gente teve apoio aí, né, lá da Unifor, com alguns equipamentos, né, pra gente fazer aí as filmagens, fazer a produção do filme, né, e também com alguns outros alunos que não pôde comparecer, mas que ajudaram aí, né, a gente já tá terminando o filme. E assim, acho que como é um documentário, é uma linguagem muito diferente do que muitas pessoas estão acostumadas, a gente tinha também alguns problemas na própria realização do filme, a equipe não conversava muito bem entre si, agora o cachorro aqui tá latindo, desculpa aí se estiver incomodando aí, esse horário aqui ele late pra caramba. Enfim, mas deu tudo certo no final, né, no processo aí para terminar o filme, embora a gente teve muita complicação aí, quem estava acompanhando aí, teve muito falta de química com a equipe, por conta até mesmo dessa linguagem diferente que é o documentário, né? A gente pegou muitas imagens ali que estavam acontecendo no momento e a gente ia capturando aquelas imagens, né? Algumas coisas a gente tentava combinar para ver algum diálogo e tudo mais, como foi o caso da Tia Lourdes com a Rosa lá no sítio deles em Cascavel. Então muitas coisas a gente fez assim, tava acontecendo, pô, vamos na manifestação, vamos lá acompanhar a Tia Lourdes, vamos ver o que é que acontece. E aconteceu muita coisa engraçada, muita situação, né? E então assim, o filme ele dava para ir até uma meia hora, até uma hora de filmagem aí, mas tinha que ficar também um pouco dentro aí das classificações aí de tempo. Mas enfim, ficou muito bom o resultado, a gente conseguiu basicamente fazer o que a gente estava querendo, que era mostrar um pouco da vida da Tia Lourdes, né? E basicamente assim, como o Novão também falou, né? E a Rosa também falou, o Crítica, ele faz parte da Tia Lourdes, né? Então não tinha como fazer esse filme sem falar do Crítica, né? É uma questão que ela carrega para a vida dela, uma luta que ela
carrega na vida dela, e o Crítica aí tá aí sempre ao lado delas, entendeu? Então, tipo, o Crítica faz parte da vida dela, né? Então, de um certo modo, né, foi um aspecto bem importante. E ela faz parte da vida do Crítica, né? Exatamente. Então, esse filme, ele vai ficar aí para a história, eu acredito, principalmente para tia Lourdes, os netos delas e a família dela. Acredito que todos eles vão assistir esse filme, todos gostaram. Já houve, né, até um outro filme anteriormente a esse, né? Exatamente. Eu queria dizer, assim, teve um trabalho chamado Velho, né, de um jornal, um cara que estava fazendo a conclusão do curso de jornalismo, o William, né, e ele tratou do Seu Vavá, inclusive a Natália participou com o filme Seu Vavá, a irmã Beth, que é lá da Imaculada, se não me engano, ela é uma freira assim, conhecida, e a tia Lourdes, né? Mostrando um pouco do lado dos velhos, mas que tinha uma certa história, certa atividade. E aí, assim, esse documentário assim, está disponível na internet, mas a gente teve acesso a ele e ele trazia mais essa questão. A tia Lourdes, como foi que a senhora começou, aquela entrevista, ela falando coisas, né, tipo do chapéu, que ela toda manifestação era uma marca registrada dela, ela pequenininha, um chapéu enorme, né, sempre com uma frase interessante de efeito. E aí a gente pensou em não seguir esse caminho do documentário, né, não seguir esse caminho tradicional da entrevista, né, o enquadramento ali bem certinho, a gente deixou a câmera livre, né, e até tinha que momento que a gente até falava, vai com a caquete na mão mesmo, vai grava agora, não sei o que, tinha que pegar o momento. E aí essa questão também da gente estar nas manifestações, a gente meio que estava acompanhando assim, meio com uma celebridade. Assim, e tanto tempo que a tia Lourdes está no movimento, assim, todas as pessoas, também aquele ali não que teve lá na Praia da Sema, você via gente de partidária, gente contrapartido, gente de várias tendências políticas, mas todo mundo chegava, tia Lourdes, ó. Então, assim, era bem legal assim, ver. Teve até uma menina que chegou, vocês viram no filme, querendo fazer uma entrevista com ela, assim, estava fazendo um filme e ela querendo fazer uma matéria, assim, mas a gente deixou junto. Então, a ideia era essa, assim, né? E aí, assim, pegando essa ideia, dessas imagens, eu passei para o Augusto, né, que já é um companheiro, amigo meu já de muita longa data, a gente produziu junto o documentário da Benihana, né, lá do Cine Molotov, e aí eu chamei ele para participar, ele também ele faz parte da equipe da faculdade, mas ele tem, né, uma experiência também de documentários e tudo, e aí eu chamei ele para fazer essa montagem, né, e eu passei material para ele, ele pontuou, assim, várias coisas, então, assim, eu acho que o filme também teve um outro caminho, a partir também da interseção do Augusto aí, trazendo suas ideias, também a sua relação com a tia Lourdes. E aí eu queria ouvir dele como foi assim, pegar esse material, né, para poder ajudar, colaborar e participar junto da edição, e também falasse um pouco do texto que ele fez na revista O Berro, né, que saiu publicado sobre o próprio curta. Fala, Augusto. Eu queria complementar também, queria saber se tu ajudou na montagem, né? Queria saber se vocês tiveram muito material de gravação, como foi essa dificuldade de apego, de repente, do material de gravação para a seleção desse curto. Começar respondendo a pergunta da Natália e, na sequência, eu engato as do Alex, que eu acho que fica legal. Seguinte, acho que um dos fatores determinantes para ficar desse jeito foi a experiência que o Fedox e eu tivemos com o documentário da Benihana, que foi assim, a gente passou um tempo para algo não financiado, a gente trabalhou demais, pra caramba mesmo. E a gente, assim, se entendeu e se desentendeu tanto no sentido dos caminhos, das perspectivas, da maneira como enxergar o audiovisual, que quando eu recebi o convite do Alex para trabalhar contribuir na edição do documentário da tia Lourdes, a gente já estava com uma relação profissional bem maturada. E não diria que eram muitas
muita quantidade, não tinha assim esse caminhão de arquivos, mas eram arquivos muito ricos. Então, tipo assim, trabalhar a noção do desapego no documentário da Tia Lourdes foi algo muito, digamos, cômodo, porque a gente já tinha trabalhado bastante desapego no documentário da Benihana. E era algo que, assim, que a gente fecha bastante, inclusive pela própria influência que o Eduardo Coutinho tem sobre o Alex, tem sobre mim. Então, assim, era como se a gente estivesse fazendo um desenho e, ao mesmo tempo, uma música. E sempre na perspectiva de ser algo que fosse que nem a Tia Lourdes. E o que a Tia Lourdes é? A Tia Lourdes é uma pessoa popular, a Tia Lourdes é uma pessoa carismática, extremamente direta, objetiva e, ao mesmo tempo, simpática. E isso, eu acho que tem um pouco o documentário. Eu acho que o documentário traz esses aspectos, que nem a Tia Lourdes. O documentário ele tem uma tendência a ser popular porque ele é acessível. Então, inclusive, como a própria Rosa fala, no documentário toca-se em questões assim, fundamentais em relação à crítica do capitalismo, mas não é algo enfadonho, não é algo assim que soe como pedante, muito pelo contrário, é um convite para reflexão, como a própria Rosa exerce e como a própria Tia Lourdes exerce. E em relação à edição em si, tinha uma preocupação nossa que é bem, eu considero bem salutar, que é o quê? A Tia Lourdes, ela tem pessoas como a Tia Lourdes, que são raras, inclusive, elas têm uma tendência a virar mito. Né? E a Tia Lourdes não é mito. Né? A Tia Lourdes é uma referência. E são perspectivas completamente diferentes. Né? Assim, a Tia Lourdes já não é algo sacramentado em relação a uma certeza absoluta. Muito pelo contrário, a Tia Lourdes é debate constante, é provocação intelectual, é aprofundamento teórico da maneira mais humana e com disposição que a gente possa imaginar. Então, assim, a gente aproveitou quase tudo que recebeu, né? Mas nem tudo que a gente recebeu, que a gente colheu, que a gente organizou, que a gente teve acesso, a gente colocou tudo. Então, assim, tem um pouquinho de tudo praticamente tem um pouquinho de tudo que a gente acessou. Alex, tem como tu repetir a tua pergunta? A questão na revista, né? Tu escreveu um texto na revista do Berro. E aí, como tu foi para... Pronto, lembrei. Pronto. Então, é o seguinte, como eu falei no começo, para mim foi um grande presente ser convidado, inclusive eu falo no próprio texto publicado na revista Berro. Para mim foi um grande presente ser convidado para participar desse processo, dessa parte desse processo que foi a edição do documentário Tia Lourdes. E para a gente chegar lá, então a gente realizou uma pesquisa de muita coisa que já estava levantada, mas a relação estabelecida que eu tenho, né, com a Tia Lourdes, ela extrapola a afetividade, mas sem ser nem um pouco meloso, porque não é uma característica, inclusive, da Tia Lourdes, né? É uma pessoa extremamente simpática, mas ela não, a carga de dramaticidade da Tia Lourdes é incomum, ela é épica, ao mesmo tempo lírica. E escrever na revista Berro, no meio do caminho, quando eu estava com essas ideias, quando eu estava com essa disposição e com esse tempo, eu dei uma parada e, poxa, assim, eu estou aqui tendo as alternativas de fazer um texto não estritamente técnico, mas valorizando mais a parte técnica, porque eu acho que é um ponto massa em relação ao audiovisual contemporâneo brasileiro, da arte geral brasileira, as questões técnicas que a gente pode observar. Mas, ao mesmo tempo, querendo ser algo que, sei lá, expressasse essa paixão que eu tenho pela tia, né? Expressasse essa admiração humana que eu tenho pela tia. Inclusive, eu abro o texto de uma maneira assim muito que é legal ler agora, né? Mas nem o momento que a gente vivenciou aquilo e nem quando eu realmente estava escrevendo,
foi algo assim confortável, porque foi pesado assim, pensar nas possibilidades, porque a gente estende a questão da tia Lourdes com a sua longa experiência a algo mais elevado, que é a condição dos seres experientes na sociedade que a gente vive. E a tia Lourdes é exatamente o contraponto disso, assim como diversas companheiras delas, assim como diversas personalidades que estão nesse enfrentamento à política reacionária brasileira, desde o golpe de 64, até mesmo um pouco. Né? Então, foi muito uso escrever na revista Erro, até mesmo estou falando de um trabalho que não participei, afirmo isso, mas falou. Inclusive, está tendo condições aí, está tendo um material que a gente tem a oportunidade de divulgar, de espalhar, de compartilhar com as demais pessoas. E a partir da experiência que eu tenho com a plataforma YouTube, né, assim, eu venho há algum tempo verificando esse negócio e vendo muita coisa ruim, mas também muita coisa boa, né? Esse tipo de material, por mais valioso que seja, por mais valoroso que seja, ele não vai se divulgar sozinho, ele não vai sair se publicando sozinho. Assim, né? Então, eu acho que vale a pena a gente, por exemplo, pensar inclusive na pretensão de um presente, né? Assim, eu quando comecei a compartilhar o material, enviar o vídeo da tia Lourdes, assim, foram as pessoas que eu mais estão presentes na minha vida, que eu mais tenho confiança, inclusive que eu mais tenho carinho, porque é uma trajetória exemplar. É uma luta que nós sabemos que é necessária e que, ao mesmo tempo, ela é boicotada por diversos meios, né, assim, é complicado, inclusive, hoje, não só hoje em dia, né, isso desde quando eu me entendo por gente, você prestar alguma crítica ao capitalismo é como se você estivesse negando a sua condição de ser humano, né, então, assim, talvez, ou com certeza, vocês já passaram por essa experiência. Quando você vai questionar o capitalismo, aí vem logo aquela pergunta absurda, que a gente tem que ter bastante paciência, para entender que são questões de restrição mesmo, assim, né? E universos fechados. Mas as pessoas perguntam logo como é que a gente vai comer, a gente vai se vestir de quê, o que a gente vai fazer da vida, como se realmente a nossa vida, ou mesmo a nossa natureza, estivesse condicionada a um sistema extremamente contraditório, extremamente desigual, e não só extremamente desigual, mas que só funciona em prol da desigualdade. E eu queria assim, concluir essa parte da fala. O documento ele tem um trabalho de fortalecimento de memória que é para hoje e é para a eternidade. E eu me sinto muito à vontade para falar isso de verdade, porque eu acho que outras experiências, não só focadas em uma personalidade, não tiveram essa oportunidade do registro com cuidado, com esses diversos cortes necessários para afinar o trabalho de acordo com a pretensão da equipe. Isso é bom. Né? No começo a gente quer ver o arquivo truando, a gente quer na tela, mas é bom também voltar e ver o que pode ser melhorado. E o contexto que eu conheci a tia Lourdes, né, concluindo aqui a fala, é um contexto que hoje em dia seria uma grande alternativa, mas que cada dia que se passa se mostra que seria muito, muito mais complicado. Né? Conheci a tia Lourdes no final dos anos 90, precisamente no ano de 98, num acampamento de frente ao passo na prefeitura de Fortaleza, em um acampamento de reivindicações de movimentos sociais, né, onde existiam famílias de pessoas sem casa, existiam naquele momento mototaxistas lutando pela sua legalização. Em 98 eles não eram estritamente legalizados, o trabalho deles era meio que pirata, funcionava de uma maneira muito louca. E diversas outras categorias de trabalho e massivamente professores e estudantes. Né? Então, assim, eu conheci a tia Lourdes no meio de uma galera que me ensinou bastante. Né? Então, assim, eu sou muito resultado, né, sem soar de maneira pejorativa, mas dessas experiências,
das junções de categorias, das junções de demandas, né, das pressões pensadas, da disposição de encarar a luta cotidiana de uma maneira também coletiva, mas sem estar na paranoia da clandestinidade. No momento, né, falando em 90 e agora em 2020, é que o sistema, de uma maneira mais que as pessoas se autoclandestinizem, que as pessoas se refugiem, e para aquelas que têm alguma disposição de enfrentamento serem mais fáceis de serem identificadas e devidamente punidas, né? Então, esse contexto do final dos anos 90 parece ser totalmente diferente do que a gente vive hoje em dia, mas a demanda pode ser diferente, mas a dor é a mesma, né? Estamos aí com condições extremamente mais complicadas, né? Assim, para quem tem gente que acha que não é fascismo, né? Isso é uma brincadeira, né? Mas como os colegas já afirmaram, né? Assim, continuar lutando. Eu vejo o documentário Tia Lourdes como uma praxis da arte política, né? Assim, uma junção de uma arte política que não é panfletária, muito pelo contrário, é um documentário legal, acessível, gostoso de se ver e que pode contribuir bastante no sentido de fortalecer as lutas. Massa. E aí, assim, eu vi aqui o pessoal falando, eu disponibilizei aqui um link no YouTube do trecho, de trechos editados pelo pessoal do Filme Velho, né? E aí tem o seu Vavá, nesse caso aqui, só tem a participação da Tia Lúcia, só os trechos dela. Então, quem quiser ver também, ela fala sobre o chapéu, né, o começo da vida dela, tem algumas imagens antigas, é bem legal também vocês verem. Né? E aí também tive o pessoal falando aqui sobre que ele veio ser exibido em outros cantos, né? E aí ele participou de um festival no Rio Grande do Sul, um festival de Três Passos, participou também do Cine Virada na Federal de Recôncavo Baiano, e mais alguns outros festivais que eu não lembro agora. E aí também teve a participação numa performance lá em São Paulo, no Sesc Belenzinho, que teve, né, a participação de praticamente, assim, boa parte do pessoal do Crítica Radical foi lá, e teve uma intervenção sobre as ações do Crítica Radical, e aí teve uma exibição lá também. E aí eu queria que a Rosa falasse um pouco, assim, como foi essa recepção lá do filme da Tia Lourdes, lá em São Paulo, né, lá no Sesc Belenzinho. Assim, se não me engano, ele ficou como uma performance, como um vídeo loop. Foi muito interessante essa experiência lá de São Paulo, né? Porque algumas pessoas achavam que a Tia Lourdes não tinha condições de fazer essa viagem de avião o ano passado para São Paulo, porque em função já da... Desmanchou. Agora foi. Não dá para saber se cai ou se só travou. Então, assim, Natália, tem alguma pergunta aí do pessoal que se trouxe? Alguma? Teve uma eu vi Vamos que a Carol falou sobre a cartela, né? Que tem uma cartela que começa no início. Vamos fazer. Pode falar. Vamos fazer assim. O Thiago, a gente pede para o Thiago botar aqui o primeiro questionamento da Ethel no link aqui, no layout, e a gente responde. Pronto. Eu posso ler. Uma questão para o debate aqui. Como o cinema pode contribuir para a compreensão da realidade das ideias? Para mim, foi tão rico que esse culto mostrou. Ethel Costa. E quem contribui nesse debate aí? Como o cinema pode contribuir para a compreensão da realidade e das Como ideias. o cinema pode... eu acho que... Vai lá, vai falar. Eu acho que pode contribuir, né, de várias maneiras, infinitas aí. As maneiras, não só com documentário, mas com ficção, né? Aí vai muito da criatividade artística, né? E a gente, assim, a compreensão...
o que a gente achou mais bacana para mostrar essa realidade do Crítica, né? Obviamente era acompanhar eles nesse momento aí de pré-eleição, que era um momento aí onde todo mundo tá com sangue fervendo aí para se manifestar, para querer falar sua opinião, né? Então, foi um momento aí ótimo para a gente gravar esse documentário, né? E foi acompanhando aí, foi estando do lado deles no meio das manifestações, que eu acredito que a gente conseguiu mostrar essa realidade, né, deles. Se o Alex falar alguma coisa. Eu acho assim, o cinema é uma janela, né? Então, assim, quando você está na sua casa e você abre a janela, você encontra ali coisas efêmeras, né? Coisas que acontecem ali, que podem lhe chocar, que podem lhe afetar, ou não. Né? O cinema é uma janela que você escolhe o afeto, né? Você não... você pode estar de bobeira zapeando e encontrar um filme que lhe mova ou que lhe faça dormir, mas você pode escolher aquilo que você quer ser afetado, né? E nessa escolha, você, de certa forma, tem uma predisposição à mudança, né? Então, você quer conhecer alguma coisa, você quer entrar dentro daquele universo. E quando você entra, você traz toda o seu histórico, a sua bagagem, todo o seu repertório de vida e amplia, né? Amplia alguma coisa. Então, ele é muito importante, assim, apesar do seu valor, né, assim, valor econômico, a sua indústria, todo o seu aparato que existe, toda essa dificuldade que é para pessoas comuns igual a gente fazer cinema, porque agora está mais tranquilo, assim, de certa forma, que tem um celular, tem programas de celular e tal, mas você tem ali um universo que é uma realidade que você pode acrescentar a sua, né? Por mais ficção que seja, por mais animação que seja, por mais que seja distópica, pós-apocalíptica, você pode trazer para você uma relação de construção pessoal, né? Uma relação de mudança no cotidiano, uma informação a mais, uma revolta, um choro, né? Enfim, realmente uma máquina de propulsão de afetos, né? E aí você abraça aquilo, transforma aquilo em uma relação sua, né? É uma experiência sua que você pode levar para a vida toda, você pode mudar a forma de pensar sobre determinada coisa, você pode fazer com que outra pessoa também mude aquilo que ela achava de uma determinada coisa, enfim. É infinito, assim, a possibilidade de cinema, né? Queria dar uma palavrinha sobre o tema. Tá me ouvindo? Falou. Vai lá, meu Eu diria que o cinema, e aí falando de maneira mais abrangente, né, o audiovisual, tem uma contribuição grande no sentido da potência da linguagem, né, e da atualidade também. Eu diria até que a própria realidade hoje ela é compreendida também pelo cinema, pela realidade audiovisual. Quando você pensa, por exemplo, nas formas de luta da atualidade, não tem como você não passar por isso, né? Você escrever um texto, publicar na internet ou no panfleto, distribuir uma coisa, você pode botar e a quantidade de pessoas que você tem acesso, por exemplo. Então, quando você tem uma informação interessante, uma reflexão profunda, né, sobre a realidade e tal, e você utiliza a linguagem audiovisual, você tem ali uma ferramenta muito potente. E, inclusive, é interessante a gente pensar que a Tia Lourdes é de uma época em que isso não vogava muito, né, como se pode dizer. E a reflexão que a Rosa faz sobre a questão de como superar, né, essas categorias do capitalismo, e tanto a Rosa quanto a Tia Lourdes são pessoas de uma longa experiência nessa luta, né? E aí eu fico me questionando sobre as formas de luta para a atualidade, né? Porque o mundo mudou muito, então a gente também tem que mudar esse enfrentamento. A gente fica, por exemplo, uma reflexão interessante a se fazer é a eleição, né, para presidente, a última eleição, como foi que ela se deu, né? Um fenômeno completamente novo, sobretudo do ponto de vista da linguagem, né? A gente pode dizer que as eleições foram vencidas no WhatsApp, entendeu? Através desse esquema de utilização dessas linguagens da atualidade.
Por exemplo, eu me lembro também que as grandes manifestações que eu participei nos anos 90 reuniam 5 mil pessoas, era muita gente. Mas a partir das mobilizações que a gente teve, a partir da- das redes sociais, eu nunca tinha participado de uma manifestação de 30 mil pessoas, né, nas manifestações de junho de 2013. Então, essa questão da linguagem, da potência da linguagem e, sobretudo, da necessidade hoje, porque como a gente está percebendo que o mundo mudou muito, né? Então, essas formas, elas precisam mudar. E a linguagem do cinema, a linguagem visual, ela é uma linguagem que é o que está na atualidade, né? É o que atinge mais as pessoas. É talvez o meio mais efetivo de levar a informação, a reflexão, muito embora isso também se constitua hoje no problema, né? Porque hoje o nosso problema não é acesso à informação, é uma quantidade imensa de informação que a gente não tem condição de processar. Dentro disso, né, as informações são falsas, né? E que a gente, daqui que descubra o que é falso, o que é verdadeiro, tipo assim, então é um dilema que a gente vivencia hoje, e é preciso a gente se apropriar, né, dessas linguagens, desse conhecimento, para que a gente possa travar a luta de acordo com as transformações que o mundo sofreu, né? Com certeza. E aí, pessoal, deixei também aí no link do Aí tá chat uma loucura, né? o link do texto que o Augusto fez para a revista O Berro. Então, quem tiver a fim de ler depois, tá no chat aí. Procure, tá bem legal o texto. E aí, Natália, mais alguma questão da galera aí? Pois é, eu acho que falando um pouco mais aí da distribuição, eu acho que a gente ainda nunca fez. O Alex, ele colocou, né, nesses festivais. O filme rodou um pouco, né? Seria bem interessante também fazer um plano de distribuição, né, para o filme, para chegar em mais pessoas, né? Eu acho que o que muitos filmes têm, eu acho, de vantagem é um orçamento aí só para distribuição deles, e que isso faz com que o filme chegue para mais pessoas, né? Então torne ele mais acessível, né? Então a gente fazer algum plano, acho que hoje com a facilidade da internet aí, como o Novão falou, a gente consegue fazer uma distribuição muito grande assim, só pela internet, entendeu? E querendo ou não, nessa época de pandemia, né? Basicamente a distribuição principal é a internet, entendeu? Que está sendo, né, dos audiovisuais. Os cinemas aí eu acredito que não vão abrir tão cedo, do jeito que está a situação. E, enfim, caso esteja aparecendo muita pessoa, né, também com interesse de assistir o filme, né, obviamente a demanda aí, né, é para que a gente deixe a distribuição do filme mais acessível, né. Certeza. Tem essa Rosa, contribuição aí. Vai falar. Não, eu ia só pedir para ver se a Rosa, o som dela, o áudio dela dá ok. A questão também é que a gente foi gravar lá no sítio, né? Então, o sítio brotando a emancipação também é uma outra vertente interessante do que a gente entende como um sítio, né? E, geralmente você vai comprar um sítio, quem tem dinheiro para comprar um sítio, já herdou da família, é aquele canto de lazer, né? Para as pessoas fugir da cidade e tal. E no caso do sítio, o sítio é um espaço coletivo onde as pessoas procuram produzir conhecimento, né? E uma relação com a terra diferenciada, né, do que a gente está acostumado, né? A gente, né, tudo urbano, acostumado a pegar as frutas, as comidas, tudo no mercantil, né? Raras vezes é uma fruta no quintal de uma casa, né? Mas lá não, lá a intenção é exatamente de coletivizar, né? E experimentar formas de alternativas, né? Que é interessante essa questão, porque a gente vive também sobre o domínio do agronegócio, né? Sobre a especulação do alimento, do transgênico, de uma série de agrotóxicos que utiliza, e a gente acaba gerando gerações mutantes assim, desses agrotóxicos, e aí essa iniciativa é bem legal, assim, enquanto nas feiras lá de Cascavel a galera bota lá para vender, o pessoal do Crítica Radical do Sítio bota lá para distribuir, né?
E aí saiu recentemente uma matéria no Globo Nordeste Rural, se não me engano, que é foi lá no sítio, em Cascavel, né, criando tanques para produção de peixe de baixo orçamento, assim, e é interessante a gente pensar nisso, assim, como o nosso consumo pode favorecer assim, uma geração inteira, assim, uma comunidade inteira, assim, como a gente pode, aos poucos, ir quebrando essas fronteiras assim, entre o consumo do agronegócio e o consumo agroecológico, né? Que é interessante, assim, eu acho que a longevidade da Tia Lourdes também tem isso, assim, dessa busca de manter a vitalidade, né? Buscar ações humanas, né? Cuidar do ser humano, né? Ela como enfermeira, e também não esperar que venha uma mudança para ela. Ela vai lá e é a mudança do dia a dia dela, né? E aí, assim, eu vou deixar aqui um link, se vocês quiserem ver a matéria também do que rolou do sítio, eu vou botar aí no chat aí para vocês verem. Só um comentário elogioso mesmo do balaio agroecológico. E eu acho que meio que contempla também a questão anterior. As produções, de forma geral, têm colaborado com a ideia pró-sistema, se prendendo no máximo às questões de disputa eleitoral. Mas nesse doc, a crítica foi muito bem colocada. Salve a Tia Lourdes. Ah, legal. A gente já está com... Diz, Adolfo. Não, eu me lembrei aqui que teve um comentário da Carol sobre a abertura, né? Que tem uma chamada de abertura, que é o Manifesto contra a Pirataria da Liberdade, né? Que é uma coisa que a gente do Cine Molotov já vem usando como uma engenharia reversa daquele Manifesto dos Direitos Autorais, né? Não sei se vocês lembram, quando você alugava um DVD, aí vem lá, manifesto não, era tipo informativo, né? Uma coisa assim, advertência, essa obra, ela é propriedade intelectual, não sei o que, e a gente fez uma questão reversa. A gente procura sempre colocar nos filmes, no sentido de colocar como sendo uma coisa pública mesmo, né? E aí, pegando essa questão dos cineclubes, né? A ideia do direito do público, do cineclubista, que aí ele fala assim, essa chamada, fala assim, por respeitar o direito público, essa obra é livre de qualquer propriedade autoral, intelectual ou moral, além de ser contra o aproveitamento comercial capitalista, na certeza de que qualquer uso da mesma não irá agredir a integridade de todos os sujeitos envolvidos em sua exibição, sob o olhar atento do Pai Tupã. Né? Ou seja, é nessa intenção de que as pessoas podem se apropriar dos filmes, trechos, qualquer outra coisa que seja música, e que seja para um uso que não seja um uso capitalista, né? Que não seja um aproveitamento comercial, né? E que quebre essa lógica do direito autoral, né? Essa lógica da propriedade. E aí a gente procura usar isso também na abertura de alguns filmes da gente, que a gente faz no Molotov. E também tem outra questão do cineclubista, que é o direito do público, né? O filme foi feito, então ele tem que ser visto, né? Então, também uma bandeira de luta do direito do público. Massa, tem uma pergunta, chegou aqui. Acho que é o seguinte, né, Marquinhos e galera? Acho que essas linguagens novas, né, assim, essas mídias que nem são tão novas, outras elas são mais recentes, elas ainda estão bem em construção, né? E se a gente for pegar alguns pensadores que trataram em relação à cultura, por exemplo, pegar a galera frankfurtiana, por exemplo, né? Adorno, que faz a da indústria cultural, sem entrar nos termos, porque eu não... Mas, no sentido geral, tudo que é criação, né? Tudo que nós, seres humanos, artistas em essência, para virar dinheiro, passa por um processo de massificação,
né? Então, eu acho que contra esse processo de massificação, que é destinado apenas ao lucro, e a gente sabe qual é, o que o lucro, o que a peleja do lucro causa, né? Acho que a arma que nós temos é a popularização. Então, Marquinhos, acho que quanto antes a gente se apropriar de como se faz, ou da OP, referenciar a galera que está fazendo e tentar promover isso no diálogo, algo que a gente falava lá para trás bastante, né? No corpo a corpo, né? Assiste isso aqui, cara, isso aqui é legal. Olha isso aqui, trata disso. E aproveitar esses estímulos para tratar das questões nossas que são gritantes, emergenciais. Então, assim, essa luta que a tia Lourdes faz, que não é uma luta para daqui a 200 anos, né? Por exemplo, aquele chavão de, não, a gente precisa primeiro tornar o Brasil um país competitivo dentro dos parâmetros capitalistas para as coisas começarem a dar certo. A gente sabe que os planos não são esses, né? Assim, vamos ser honestos. E eu acho que para a construção dessa luta, que não pode esperar 100 anos, eu acredito que nem 10 anos, nem um ano que já deu, acho que a gente tem que fortalecer as linguagens que a gente se aproxima, né? Em meio a muito, por exemplo, citar 2 exemplos aqui. Em meio a muita confusão musical, fomentada pela crise da indústria fonográfica no mundo, né? Assim, a gente tem um movimento hip hop, especialmente o rap brasileiro, que está fazendo muita coisa boa, galera. Muita coisa boa mesmo. E assim, para quem, por exemplo, não tem nem afinidade com o que a gente poderia chamar de rap clássico nacional, acho que nem existe isso. Tem muito som variante, assim, sabe? A gente vive sob uma diversidade muito legal. E a outra referência, e acho que tem tudo a ver com essa pergunta que o Marquinhos fala, tem tudo a ver com o trabalho em foco, é na questão dos documentos, né? Assim, eu acho que o Brasil ele vive, agora que tudo entrou em crise, eu estou sentindo uma certa estiagem, assim, né? Mas o Brasil, de 10 anos para cá, produziu muita obra documental massa, tipo, de produção que levaram de muita grana para serem aqui, o documento de Cicroquete, bom. Há outras iniciativas, como, por exemplo, trabalhos de conclusão de cursos. Tem muita coisa boa, galera, né? E acho que a gente precisa fazer as pessoas, né? A questão das sugestões. Mas é isso que está acontecendo agora entre a gente, né? Promover o debate. A gente só vai sair dessa parada toda de forma coletiva. E acho que é importante, sim, a gente ter dimensão de que a popularização é uma contramão da massificação, né? Uma coisa a conversa gerar simpatia por proximidade de determinada obra. Outra coisa é o esquema de ir lá porque tá todo mundo indo, a radiadora tá mandando eu ir, enfim, a televisão, o programa, né, do Hulk tá mandando eu ir. Acho que a gente precisa valorizar o que está sendo feito de uma maneira geral. Marisca Latina. Massa. Aí, assim, teve uma coisa que o Caio falou, que o material que a gente tem, assim, que a gente consegue adaptar, era material com longa, né? Porque de tanta coisa que a gente fez. Só que, assim, ainda tem a Sandra, né, do Crítica Radical, ainda tem mais material ainda desde o começo, né? Então, assim, se fosse pegar todo o material que eles tinham, que a Sandra tem, porque teve muita imagem que foi feita pela Sandra, né, do Crítica Radical, Sandra Helena, e aí, assim, ela também tem um acervo, assim, enorme, né, de material, assim, não só da Tia Luz, mas dos movimentos de rua, né, populares de Fortaleza, assim. Então, vale a pena, assim, depois explorar mais, né? Então,
sugestão para a Rosa. E aí eu queria perguntar para a Rosa como está assim, que o pessoal também fala, pegando esse gancho da questão das novas mídias e tal. E aí o Crítica Radical também tem se adaptado, tem programas de rádio, tem programas na internet, tudo, tem todo um sistema de broadcast que eles fazem lives. E eu queria saber como está hoje, né, nessa quarentena, né, tinha um seminário, né, transnacional que ia rolar agora em abril. E aí como é que está que tá, né, essas atividades do Crítica Radical? Então, são duas coisas. Eu estava só querendo concluir o que eu estava falando quando desligou, né? Que foi realmente uma situação muito especial a ida da Tia Lourdes lá para o Metarquivo, lá em São Paulo, né? Que foi uma exposição que vários artistas fizeram abordando histórias da ditadura, né? E o Ícaro Lira, um dos artistas, escolheu a Crítica Radical como como é que se diz, o tema para ele realizar a exposição dele, né? E havia um questionamento muito grande se a Tia Lourdes, já pela idade, com alguns problemas de saúde que tem, teria condições de viajar. E ela foi no médico dela, o doutor Edson Lopes, né? E ele disse, olha, a senhora conversou com a gente, ele dizendo, se a Tia Lourdes não for para essa viagem, eu acho que ela vai ser muito pior para ela. Então, criar as condições para ela viajar, e ela foi e participou das atividades, né? E realmente foi um momento, assim, muito importante, né? Porque, assim como nós, que já a conhecemos, ficamos extremamente sensibilizados e emocionados com as coisas as atitudes que ela toma, né? Inclusive, eu acho importante fazer referência ainda no filme o enfrentamento dela com a polícia e com o exército, né? Imagine as pessoas que não a conhecem e que tomaram conhecimento dela lá participando de passeata, de manifestação, das exposições, dos debates, enfim. E, aproveitando aqui, que eu estou vendo que a carga já está diminuindo de novo, tem sido muito interessante, porque no começo a gente ficou um pouco assim, né? Não tinha como se apoiar lá na nossa sede, resolvemos trazer todo o equipamento que a gente faz os programas pela rádio web, aqui para onde eu moro, né? E aí passamos a fazer os programas ao vivo, né? Com o apoio da Sandrinha e do Léo na técnica, né? E eu, o Jorge, fazendo o programa. E aí, quando veio o lockdown, né? Que foi a coisa mais séria, então, que o Léo já não pôde vir, e aí a gente ficou um tempo, assim, sem saber direito como fazer, e resolvemos, então, utilizar. Mas, antes disso, ainda através do VMix, né, a gente fez palestra com pelo menos 2 dos convidados para o encontro, que seria no final de abril, início de maio, né, o professor Paulo Arantes e o professor Gabriel Zacarias. Estávamos programando com o professor Marildo Menegatti, com o Carlos Toledo, lá da USP, e aí foi quando a gente suspendeu os programas, mas aí começamos a fazer, através do Zoom, a fazer as reuniões com o grupo. Então, tem sido interessantíssimo, né, porque a gente está se apropriando realmente dessa ferramenta, né, e tirando o atraso do período que a gente ficou sem se reunir, então a gente já está se reunindo, né, com o grupo. Estamos pensando em retomar, tomando os devidos cuidados, é claro, mas retomar o programa Crítica Radical, todos os dias, de segunda a sexta, às 4 horas, pelo Facebook, né? Estamos tentando adquirir um equipamento mais forte, mais poderoso, para poder transmitir ao mesmo tempo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, né? Porque tem pessoas que têm acesso a redes diferenciadas, e estamos programando, né? Nos instalarmos um grupo maior, logo que seja possível, no sítio Brotando a Emancipação, e a ideia é levar todo esse equipamento para lá e a gente ficar, então, do próprio sítio sendo o centro de atividade e de comunicação, já que a gente está podendo se comunicar com o mundo todo, né, através desses mecanismos, né? Então,
A gente está achando realmente muito interessante, né? Estamos numa grande expectativa e queremos contar, é claro, com todos vocês, particularmente com o Alex, com o Augusto, com o Novão, que é o pessoal que já veio na estrada com a gente aí de outros tempos, mas também com o Caio, com a Natália e outros companheiros que possam. Pois é, a gente podia até pensar no outro. O Jorge está chegando aqui também para a gente fazer uma reunião online, já está aqui dando a sugestão, Novão, Alex e Augusto e os demais, para a gente fazer. Rosa, antes de você cair, tem uma pergunta aqui mais direcionada para o Crítica também. Certo. Se sair a imagem, pelo menos o áudio dá para fazer ali pelo computador, que a gente não está conseguindo a imagem. Pronto. Mas diga lá. Eu vou dizer. Como a emancipação pregada pelo Crítica Radical pode ser realmente colocada no dia a dia nesses tempos de ascensão do fascismo no país? O que seria de fato essa emancipação e como alcançar? Estela, né? Quando a gente fala em emancipação, a gente fala realmente em ruptura com essa lógica do sistema, né? Portanto, a gente passar. Caiu? Caiu, acho. Me deu uma luz aí. Parecia que ela foi resolver alguma coisa. Não sei se caiu. Ele tá tentando colocar no computador. Mas... Pronto, beleza. Então, você ouviu a gente, pergunta? eu vou continuar aqui. Rosa, deixa eu te pedir uma coisa, Rosa, né? só baixar mais um Quando a pouquinho o gente volume. fala em emancipação, como eu estava dizendo, a gente fala em nos emanciparmos dessa lógica, né, que nos aprisiona, que é exatamente a nossa sujeição à lógica do capitalismo, de ter que produzir mercadoria e ter que ter dinheiro para comprar as mercadorias sem as quais a gente não vive, né? Então, quando a gente fala em emancipação, é exatamente em construir uma relação social onde a gente não dependa do dinheiro para viver, onde a gente possa reunir as pessoas que forem, digamos assim, conseguindo romper com esse fetichismo que nos aprisiona no sistema e queiram se associar para a gente produzir inicialmente o alimento, por isso a ideia do sítio brotando da emancipação, mas com um processo mais amplo de auto-organização, né, e de uma esfera que se contraponha à esfera do Estado e do mercado, a gente possa ir produzindo os outros bens necessários à vida, independente do mercado, né? Então, como fazer isso no dia a dia? A primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o grande esforço que a gente está fazendo, daí a ideia do encontro transnacional, do programa, das publicações, dos debates e tudo mais, é exatamente contribuir para que as pessoas possam dimensionar que nós estamos vivendo uma situação de crise do limite do capitalismo, ou seja, o capitalismo não tem mais nada, se em algum momento houve a promessa de garantir o bem-estar das pessoas, na verdade, o que o capitalismo fez foi um processo de destruição dos recursos naturais e de destruição das pessoas humanas, nos sujeitando a essa lógica, como eu já falei. Então, como falei inicialmente, o que sustenta o capitalismo é o trabalho humano, o trabalho vivo, porque é a única força que produz valor é o capitalismo, é o trabalho vivo no capitalismo. Opa, a Sandra está vibrando aqui porque conseguiu colocar a imagem também no computador, viu? Alex, Novão e Augusto e demais. Bom, beleza. Então, se nós entendemos que é o trabalho vivo que sustenta o capitalismo, se o próprio capitalismo está destruindo
esse trabalho, pela quarta revolução tecnológica e agora pela quinta, a tendência realmente é papocar, certo? O vírus, na verdade, apenas veio, foi o gatilho que detonou de forma mais forte a crise, que já estava se configurando. Então, não tem possibilidade do capitalismo absorver mais as pessoas humanas, né, no chamado mercado de trabalho. O próprio presidente do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, né, diz que dentro dos próximos anos, em função da quarta e agora já da quinta revolução tecnológica, a tendência é ser eliminado 60% dos postos de trabalho do mundo, que já estão sendo eliminados. Então, as pessoas não têm como viver dentro do capitalismo, a não ser num processo de barbárie, como nós estamos vendo, né? A própria situação, esse advento dessa pandemia tem a ver com o desequilíbrio ecológico. A incapacidade do Estado, em todos os países do mundo, uns mais, outros menos, de atender realmente a condição de saúde das pessoas, é outro sinal disso, né? Então, falar em emancipação é falar numa sociedade, numa relação social que rompa com essas categorias. Portanto, uma sociedade que não tenha trabalho produzindo mercadoria, trabalho aí como gasto de energia física e mental para produzir mercadoria, né? Por isso eu fico sempre brincando aí como vocês usam a palavra trabalho para algo que, na verdade, não foi o trabalho. Fazer o filme, escrever o artigo não foi um trabalho, foi uma atividade criativa, voluntária e coletiva de vocês. Então, a gente realmente chama isso de atividade, né? Porque o trabalho tem essa conotação histórica. O trabalho no capitalismo é o gasto de energia física e mental para produzir mercadoria, e esse gasto de energia se incorpora na mercadoria sob a forma do valor, né, que se expressa no dinheiro. Então, se esse processo está em questão, né, e é isso que a gente diz que o Marx previu nos Grundrisse, quando ele diz que o capitalismo é uma contração em processo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que quer reduzir ao mínimo o tempo de trabalho para produzir as mercadorias em função da concorrência, quer manter o tempo de trabalho como medida de todas as coisas. Porque o tempo de trabalho é a medida do valor que se expressa no dinheiro. Então, o capitalismo está se sustentando hoje na base do capital financeiro, que é um capital fictício. Então, essa situação, pessoal, nós temos que levar muito em conta, porque não vai ter a volta ao normal, porque a crise vai se aprofundar, né? E se nós não conseguirmos romper também com essa lógica do ponto de vista ambiental, outros vírus piores do que esse virão. Todos os estudiosos dessa questão vêm colocando isso: o desequilíbrio ecológico, o desmatamento, o descongelamento das geleiras, tudo isso são fatores que podem liberar novos vírus com essa letalidade que nós estamos vendo com esse. Então, é uma questão inadiável nós realmente construirmos essa alternativa. Por isso, essa ideia de irmos um contingente maior para o sítio, brotando a emancipação, né, e vocês estão provocadas para somar conosco nesse esforço, de que possamos realmente avançar mais nessa prática, né, de uma relação social que não dependa do dinheiro, que tenha a partilha como o elemento da distribuição dos bens necessários, particularmente do alimento, mas não só, né? Então, a emancipação pressupõe uma associação realmente de indivíduos conscientes e livres, mas de forma mais ampla, né? O professor Marildo Menegatti tem usado a expressão uma contra-esfera pública. A gente tem falado em instituições emancipatórias ou emancipadas. Ou seja, temos que pensar em formas de organização. As pessoas têm perguntado como é que vai ser a educação, como é que vai ser a saúde, como é que vai ser a segurança, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Aí a gente lembra também do Saramago, né, no elogio do ensaio sobre a loucura. Cegueira. Não é da cegueira, não, o outro. Ensaio sobre a lucidez,
ele começa exatamente falando no pessoal da cidade, que os brancos, né, que vota todo mundo em branco, e que aí o pessoal lá do poder não se elege, e como represália, corta os serviços, a prestação de serviços. E a população começa a se organizar para realizar esse serviço. Então, a coleta de lixo, a sociedade, a população se organizando para garantir a coleta do lixo, e assim por diante. Porque aí a saúde não é, se a gente for imaginar uma situação como essa que nós estamos vivendo, você tem que pensar uma vida onde realmente a alimentação seja diferente da que mata as pessoas, onde o equilíbrio ecológico possa barrar o surgimento de novos vírus e a própria descoberta, né, porque está aí a concorrência já entre os países e as empresas para ver quem produz primeiro o remédio e a vacina para ver quem ganha mais dinheiro. Então, essa lógica é insana, né? Então, você tem a possibilidade de desenvolver formas de tratamento, de prevenção e tratamento da saúde, inclusive aproveitando o conhecimento da farmácia viva, dos produtos naturais, que foi exatamente uma das razões, né, já puxando aqui para a questão da dissociação sexual, uma das questões que foram decisivas para a implantação do capitalismo, ao lado da criação das armas de fogo, foi exatamente a caça às bruxas, foi exatamente ter eliminado o conhecimento que nós mulheres tínhamos, né, de todo o arsenal que a natureza nos oferece para nos garantir a saúde e o tratamento de doenças, e que as mulheres fomos consideradas bruxas, né, por termos esse domínio da natureza, domínio no bom sentido, quer dizer, o conhecimento, né, da natureza, e isso teve que ser eliminado exatamente para se implantar a lógica mercantil. Então, se a gente conseguir, eu acho que a maior dificuldade é exatamente a gente conseguir raciocinar fora da caixa, porque realmente o aspecto assim mais que nós do Crítica Radical estamos avaliando hoje, o maior obstáculo para realizarmos essa ruptura e essa transformação é exatamente o sujeito, a nossa condição de sujeito, né, dominado pelo fetichismo, mas aí não é o fetichismo do ponto de vista apenas da imagem das mercadorias que fascinam as pessoas, é o fetichismo que o Marx fez referência no primeiro capítulo do Capital, principalmente, onde ele chama a atenção que essa lógica se incorporou nas pessoas humanas como para que nós consideremos que essa situação é uma situação natural, por isso a ideia de uma segunda natureza, que nós temos que romper com essa segunda natureza, portanto, realizar uma nova humanização, no sentido da gente compreender que a humanidade, em que pese as outras formas de dependência, do ponto de vista pré-capitalista, mas a humanidade passou milhões de anos sem precisar de dinheiro para viver, porque o que era produzido era consumido diretamente, sem a mediação do dinheiro. Então, romper com esse fetichismo, com essa segunda natureza e fazermos esse esforço de pensar criativamente numa nova relação social, numa nova relação com a natureza, numa nova forma, né, de nos organizarmos de forma horizontal, independente, autônoma em relação ao Estado e ao mercado, é o grande desafio que está posto para esse momento, né? Então, acho que isso é decisivo, porque se não conseguirmos isso, vai ser realmente o aprofundamento da barbárie e a destruição da natureza. Então, a gente quer lançar aqui esse desafio, né, para que nós possamos continuar esse debate, né? O Jorge, como eu estava falando, chegou aqui para a gente fazer uma reunião e está aí já sugerido que a gente possa fazer um encontro, né, para a gente discutir como é que nós vamos avançar, utilizar, né, todos esses
mecanismos para a gente avançar mais rapidamente na construção desse novo movimento social emancipatório, que é a condição sine qua non para que nós possamos realmente romper com o capitalismo e construir a emancipação humana e ambiental. Márcio. Não sei se eu Queria respondi. mandar um abraço para todo mundo que está aí do Crítica Rosa. Mandar um abraço para o Jorge, Sandrinha, pessoal. E mandar um abraço aí para o pessoal. Não é que você né? está falando, está com o áudio desligado ou é porque eu não estou ouvindo? Não, acho que é o meu fone mesmo, às vezes. Tá ouvindo? Tá de boa aí o áudio? Oi? Tá de boa? Então, então a gente vai aqui agora para as considerações finais. Né? Já passou aí mais de 1h30 de debate. Foi muito interessante assim, Vocês estavam me saber a ouvindo? postura. Estou ouvindo vocês? Porque eu não estou ouvindo vocês. Tá de boa, Rosa, a gente tá ouvindo. Agora fechou. Certo? Então, assim, queria deixar aí para as considerações finais o Caio aí, puder falar alguma coisa para encerrar. Aí na sequência o Novão e a sequência o Augusto, Natália, e a Rosa, ou então eu. Enfim, fala lá, Caio, fala aí, encerrando aí o debate. Acho que a gente pode finalizar aí falando um pouco aí da necessidade desse filme aí com relação social, né? Se as pessoas, o que as pessoas podem ganhar assistindo esse filme, né? Assim, eu acho que para mim foi uma coisa muito, como é que eu posso dizer, uma experiência muito diferente fazer esse filme, principalmente porque eu não conhecia o Crítica, não conhecia a Tia Lourdes, e eu acredito que foi uma questão de que eu tive um amadurecimento ideológico, amadurecimento político, né, da minha posição política, e também um amadurecimento aí, também realizando, onde foi meu primeiro documentário, né? Então, assim, o filme trouxe para mim muito conhecimento, né? Muita experiência. E eu acho que para outras pessoas que assistirem, ele é interessante por conta quase ninguém conhece, né? O Crítica Radical, não, talvez algumas pessoas já devem ter ouvido falar, mas não conhecem um pouco a fundo. Eu acho que conhecer eles, já conhecendo um pouco da Tia Lourdes, né? Já aí um ponto de entrada aí bem bacana, porque é muito interessante, né? É muito fora da curva do que a gente já é acostumado, né? Que já saindo um pouco da caixinha aí da mídia, e tem uma coisa assim bem curiosa nesse documentário. Então eu acho que isso deixa ele um pouco chamativo, né? Como o Augusto também já falou, ele não tem nada assim de uma crítica muito forte ou algo do tipo, né? Ele é um documentário leve, é um documentário divertido, né? E assim, e hoje em dia, né, como tá aí a crise em todos os setores, né? Eu acho que algo assim bem bacana para quem está em casa e quer assistir algumas produções aí locais, algumas produções nacionais, principalmente alguns filmes independentes. Eu acho que é um filme bem bacana aí para assistir. E foi muito bom o trabalho, foi muito bom, a experiência incrível. E gostaria realmente aí de ver mais pessoas aí querendo ver o filme. Talvez a gente ia deixar ele mais acessível, né? Distribuir mais ele, seria bem interessante. Quem sabe aí a gente até modificar esse filme, não sei como é que, se vai ter mais algum processo para isso, acredito que não, mas foi muito bom. Eu acho que para mim foi muito bom. A gente conseguiu uma nota boa na disciplina, isso aí foi bem bacana, já foi o meu pagamento aí, mas como foi um trabalho aí que a gente basicamente não teve nenhum financiamento, né?
teve muitas cenas gravadas por telefone, muitas cenas gravadas por câmeras, GoPro. A gente teve até um drone aí que a gente usou. Então teve uma produção bem livre e ao mesmo tempo bem profissional. A gente teve aí vários equipamentos de produção, de tecnologia aí, que ajudou a gravar esse filme. Foi bem divertido. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não vamos falar aí, encerrar aí as tuas considerações finais. Bom, eu queria novamente agradecer aí o convite, de falar da importância desse tipo de iniciativa, né, promoção do debate, e a alegria muito grande de poder participar do debate sobre filmes, sobre a Tia Lourdes, né, poder reencontrar pessoas queridas aqui, que já topei, já cruzei durante muito tempo da minha vida, como a Rosa, o Augusto, né, a própria, todo mundo aqui, na verdade, né, então é muito prazeroso você poder ver um filme sobre uma pessoa querida e discutir sobre essas questões e falar da importância, né, que é a experiência da Tia Lourdes, sobretudo nesse momento, por tudo isso que a Rosa falou, da necessidade que a gente tem de buscar essa transformação social, construir um mundo melhor, né? E aí essa oportunidade é muito boa, né, para que a gente possa ir, inclusive, exercitando esses meios, esses canais, né, onde a gente possa, mesmo distante, se encontrar para refletir, para discutir questões que dizem respeito à nossa vida, à transformação do mundo e tal. E é isso, tá de parabéns a galera, parabenizar aí o Fedox e toda a equipe pela realização do filme, né, que eu acho assim, é muito tocante, é muito bacana, né, traz uma reflexão, então acho que é por aí, esse exercício, né, do cinema, do audiovisual, como essa ferramenta de informação, de buscar transformação, já está sendo aqui praticado por nós, né. Vê se o Augusto quer completar. Voltou? Acho que descarregou aqui, Não, ele descarregou o caiu. telefone dele. Ah, tá. Pois é, a gente ainda fica dependendo dessas coisas, né? Bom, eu quero também agradecer a possibilidade, né, de participar do debate, achei muito legal. É muito legal mesmo a gente reencontrar os companheiros e companheiras da luta e também novos companheiros, né? Eu acho que quero reafirmar a importância desse filme com a Tia Lourdes, pelo significado da vida dela, que realmente é uma referência muito importante, né? Muitos jovens que hoje, a gente diz jovens há menos tempo, né? Que já estão sem esperança, que já estão sem perspectiva. Então, a Tia Lourdes é uma referência de esperança, de fé na vida, de confiança da possibilidade de realmente construirmos um mundo diferente. E essa coisa de que tem que ser para já, não é para daqui a não sei quanto tempo, não. Então, eu acho que, mais uma vez, foi de uma felicidade muito grande, né, a equipe ter pensado em fazer esse documentário com a Tia Lourdes, como eu já falei também, oportunizando esse debate também com relação à crítica radical. Eu quero, como é que se diz, lançar o desafio, né, que a gente possa, eu acho que a linguagem do cinema, do vídeo é muito importante, assim como outros, mas essa em particular, né, pela a necessidade, a importância, né, que a gente possa pensar criativamente como sensibilizar as pessoas, como contribuir para que as pessoas realmente possam romper com esse sujeito, né, mercantil e nos constituirmos como antissujeito e nos associarmos de forma consciente e livre para construirmos a emancipação humana. Então, o desafio fica aí para o Alex, fica aí para o Caio, para o Novão, para o Augusto, para a Natália, e todas as pessoas, né, que sonham com esse mundo novo e que não aceitam essa desgraça que está aí como a última palavra da história, né? Então, um grande abraço para todos, também para os que acompanharam aí o debate, né? E vamos realizar outras iniciativas que possam também contribuir nesse sentido. E dizer que as imagens do drone a gente está utilizando também aqui nos nossos programas e vamos aproveitar também para outros documentários que a gente possa fazer, viu? A gente quer agradecer também. Gente, a Socorro, Negreiros,
aí, Gustavo agradece. hora da Tia Lourdes. Tia Lourdes está muito grata pelo documentário e pelo debate. Ai, que coisa maravilhosa. Você ter conseguido, Socorro, acessar aí para poder assistir, participar e a Tia Lourdes poder viver esse momento tão importante. Um abraço grande aí para todos e todas. Show de bola. É isso que eu ia dizer. Legal. Agradecer aí também a todo mundo que se dispôs, né, a participar do debate. Rosa, Caio, Novão, Augusto. Augusto pediu aqui para divulgar o documentário, né, para quem quiser assistir novamente, quiser dar uma divulgada para a galera que não viu ainda. Pegar o link aí no YouTube da Vila das Artes, passar para os conhecidos, para que a galera assista. E agradecer também a Socorro aí, né, que mora com a tia Lourdes, por colocar ela aí na audição aqui desse debate, assim, que renderia aí várias horas, né, vários. A gente teve lançamento na Balbúrdia que a gente não teve essa oportunidade de, né, se aprofundar mais, e esse momento foi muito rico para isso, assim. Infelizmente, né, num momento distante, né, que geralmente nossos debates no Cubista é com todo mundo aglomerado. E é isso, agradecer a Vila das Artes, Natália, Thiago, todo mundo. E vamos que vamos aí, seguindo aí as sessões da Vila das Artes de quarentena.